Vamos lá então para a pauta 1. Sem conseguir bater o martelo sobre os últimos nomes para fechar o seu secretariado, Ratinho Júnior acumula interinos nas pastas de Mulher e Igualdade Racial, Turismo, Trabalho e Justiça. A indefinição gera críticas e insatisfação de políticos. Rogério Carbone, que já tinha sido oficialmente confirmado como secretário estadual de Desenvolvimento Social e Família e que estava acumulando a pasta de Justiça e Cidadania, foi nomeado interinamente também para a pasta da Mulher e Igualdade Racial. A indicação dele como interino em mais uma secretaria foi publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira. E a indefinição sobre nomes efetivos para o comando das pastas vem se arrastando desde o começo do ano e gerando, claro, dor de cabeça para o governador. O último capítulo envolveu uma série de críticas a Ratinho Júnior por ele ter indicado, mesmo que interinamente, um homem para comandar a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Publicações em redes sociais cobraram uma presença feminina à frente da pasta. Entre as manifestações ocorridas durante o final de semana está a publicação da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Guarapuava, que repudiou a nomeação de um homem para o cargo. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e também deputada federal Gleisi Hoffmann também criticou a iniciativa. A deputada federal reeleita Leandre Dal Ponte, do PSD, era a favorita para ocupar a cadeira, mas a princípio teria declinado do convite feito pelo chefe do Executivo Estadual. Por meio de nota, o governo do estado informou que o governador Ratinho Júnior já está definindo o nome que assumirá a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e que será sim uma mulher. A expectativa, aliás, é de que essa nova secretária seja anunciada ainda hoje, nesta segunda-feira. O Poder Executivo também ressaltou que a nomeação de Rogério Carbone, de forma interina, foi necessária para dar andamento a questões burocráticas, já que a pasta foi desmembrada da que Carbone estava à frente, a antiga Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Mas Ratinho Júnior também está tendo que apagar alguns incêndios, em outras pastas. Para a Secretaria de Turismo, o nome do deputado Márcio Nunes, que faz parte do mesmo partido do governo, estava certo. Porém, o Executivo acabou nomeando de forma interina o diretor-geral da pasta, Irapuã Cortes Santos, para o cargo. Para a Secretaria do Trabalho, Renda e Qualificação, o deputado estadual Mauro Moraes, do União Brasil, também tinha sido o escolhido. Porém, no Diário Oficial do Estado, quem está interinamente à frente da pasta é o diretor-geral Kevin Luan Bossa. E na Secretaria da Justiça, outro imbróglio para o governador, alguns nomes indicados pelo União Brasil para ocupar o cargo foram vetados. Essa pasta foi destinada para a sigla por conta do apoio que o União Brasil trouxe aí na reeleição de Ratinho Júnior. A última indicação envolvia o nome do ex-deputado Emerson Bacil, que não conseguiu se reeleger para a Assembleia. Porém, até o momento, o chefe do Poder Executivo não bateu o martelo sobre a escolha. 7h08, a gente continua falando sobre isso antes de eu entregar ali para o Pedroso, porque falando sobre esse assunto também temos o nome do ex-deputado estadual Fernando Francischini, que ocupava um cargo comissionado na antiga Secretaria de Justiça, agora nomeado como chefe da Secretaria de Mulher e Igualdade Racial. A nomeação de Fernando Francischini como ocupante do cargo em comissão foi confirmada por meio de publicação no decreto no Diário Oficial do Estado. Francischini, a gente lembra aqui a você que nos acompanha, teve o seu mandato de deputado estadual cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda em 2021. Ele foi acusado de propagar informações falsas sobre as urnas eletrônicas e o sistema de votação em 2018. A Corte Eleitoral ainda decretou que ele está inelegível por 8 anos. Sem a possibilidade de disputar as eleições do ano passado, o político atuou fortemente para eleger a sua esposa, a vereadora Flávia Francischini, para a Assembleia Legislativa. Além disso, ele também trabalhou para conseguir reeleger o seu filho, Felipe Francischini, para a Câmara. Agora ele vai fazer parte, então, do quadro de comissionados desta secretaria, a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Pedroso. Vamos lá. Quando a gente acompanha essa notícia, eu gostaria de separar ela em algumas camadas, porque elas podem nos ajudar a entender melhor o cenário do quadro político que a gente está vivendo agora.
O primeiro deles é que quando você conseguiu conquistar, né, na visão de alguns da classe política, um maior número de secretarias, você conseguiria facilmente ali articular uma série de pessoas interessadas que voluntariamente poderiam ocupar esses espaços. Não é o que a gente está vendo aqui. Por quê? Muitas dessas secretarias, mano, elas acabaram se tornando pastas muito esvaziadas. Você tem ali o secretário, um diretor-geral, um ou dois cargos e nada além disso. Orçamento, então, nem pensar. Então, quando você leva para um deputado, alguém com mandato, a possibilidade de ocupar esse tipo de pasta, esse tipo de secretaria, ele faz a conta e fala, peraí, eu vou deixar o meu mandato, vou deixar ali a possibilidade de indicação de emendas, a possibilidade de nomeação de outros cargos, a liberdade de exercer plenamente ali as minhas ideias. Porque quando você vai para uma secretaria, você se coloca como, de certa forma, funcionário ali do governo do estado, do governador. Você se alinha diretamente, então parte da liberdade que o parlamentar teria no exercício do mandato, ele perde. Ele não fala mais por si, ele fala a partir daquele momento pelo governo. Então, se você tem uma estrutura, se você tem condições de executar políticas públicas, vale a pena. Agora, quando você tem um aspecto meramente simbólico, ou seja, você vai ali falar em nome, representar, mas capacidade de entregar alguma coisa é menor, a capacidade de entregar é menor, o político fica na dúvida. E a gente percebe isso em quais momentos, em quais dessas secretarias? Vamos lá, a gente citou ali a dificuldade com a Secretaria do Turismo, que o Márcio Nunes vai, não vai, deixa de ir, não sabe se fica, não sabe se ficou. O que acontece? Ele estava antes numa secretaria imensa, que era a secretaria que agregava turismo, desenvolvimento ambiental, toda essa parte da política que cuida da questão ambiental, socioambiental, essa questão do IAT. Então, era uma política ampla somada ao turismo, somada ali também você tem todos os institutos correlatos. Então, era uma secretaria muito forte, era das chamadas supersecretarias do governo Ratinho Júnior. E na divisão, quando o Márcio Nunes ali começou a tomar ciência de quais são os espaços que de fato ele teria no turismo, mesmo sendo uma área relevante, ele recuou. Porque nesse momento ele estaria perdendo força. O cálculo do grupo político que está ali no entorno do Márcio Nunes seria justamente diferente, ouvintes. Ele olha, conquistei a reeleição, fiz uma votação maior, estive bem ali, então devo ter um reconhecimento de espaço de poder maior. Não é o que aconteceu. Justamente por faz parte do grupo dos próximos do Ratinho Júnior, o entendimento é, os próximos podem abrir mão de um pouco de poder justamente para acomodar, mas parece que o Márcio Nunes não ficou satisfeito com isso. Agora, quando a gente olha para o tema da polêmica, e a gente tem que falar sobre ele, que é a questão da pasta da mulher e da igualdade racial. Quando se construiu essa pasta, pensou que simbolicamente alguma das parlamentares ali, a Flávia Francischini, a Leandre, outras, topariam a jornada simplesmente pelo aspecto relevante, pelo marco de representar as mulheres. Não é verdade. A capacidade de fato levar uma agenda, de fato mostrar alguma mudança para as populações que a secretaria ali teria o papel de estimular, ela depende do quê? De verba, equipe, capilaridade, capacidade de influenciar de fato. Quando elas olharam ali o organograma da secretaria, não encontraram nada disso. Então, as críticas, elas podem ir nesse sentido. Não no sentido que a gente tem visto aqui, olha, nomearam um homem interinamente, nomearam ali o Carbone, meu Deus, isso é uma vergonha. Tem nada disso, nada disso. Todo mundo sabe que é uma pessoa que está ali interinamente, que ele não vai conduzir a pasta. Então você querer fazer um cavalo de batalha ou querer muitas vezes lacrar na internet falando disso é ruim. O que a gente tem que se preocupar, mais do que ser nesse momento, interinamente ou até depois, ser um homem, ser uma pessoa negra que vai ocupar a pasta, é a competência e o histórico com os temas que vão ser ali discutidos. E é aí que mora um problema. Quando você nota que o Fernando Francischini, que é um político histórico aqui do estado, quem acompanha a política vai lembrar que ele atua desde a pasta antidrogas, lá no governo Beto Richa, ele tem um histórico ligado à segurança pública, foi secretário estadual de segurança pública. Ele não tem uma correlação com o tema. Então, é muito mais estranho, fica até alienígena, mano, mais do que você ter o Carbone, que já liderava essa linha dessas políticas públicas, respondendo interinamente, é menos alienígena do que olhar ali o Fernando Francischini, ex-deputado federal, que não tem um histórico. Vamos lá. Alguém lembra de alguma grande pauta de defesa do Fernando Francischini em prol de uma maior inclusão, né, uma maior diversidade racial ou uma inclusão no debate em relação a políticas públicas para as mulheres? Não. Ele é ligado a uma pauta muito ideológica, pauta de segurança pública, até algumas coisas na área de justiça, você poderia entender melhor o Francischini ali. Agora,
pautas ligadas à questão da mulher e da diversidade racial, igualdade racial, é muito difícil. Então, assim, o que a gente está conseguindo ver aqui, na verdade, é um grande balaio de gatos. Esse começo do governo Ratinho, que tinha tudo para ser muito calmo, essa composição política, essas negociações com a Assembleia Legislativa, a composição da base, estão um pouco truncadas. Não por demérito algum da questão da articulação propriamente do governo, mas principalmente por conta desse esvaziamento. Ou seja, você ali criou alguns aspectos simbólicos, Manu, mas ninguém quer levar só o cartão de visita. As pessoas querem condições de trabalhar, pelo menos é o que eu tenho ouvido nas apurações. E chama atenção depois de ter um número muito grande de partidos apoiando a reeleição de Ratinho Júnior, essa dificuldade, porque ele aprovou a criação de nove secretarias e mais de 450 cargos comissionados, acreditando que teria ali que realocar bastante gente. Exato. Opa, mas aqui, o que acontece, mano? Você viu, foram criadas essas secretarias, muitos dos cargos que estavam alocados ali, eles foram movidos ali para a Casa Civil. Ou seja, muitas dessas secretarias, elas perderam espaço. O que mostra também, vamos lá, um pouco de amadorismo de alguns dos partidos que estão negociando essas secretarias. Por que eu falo isso? Você recebe o convite para uma secretaria que é só cartão de visita, motorista e papel, né? Só isso. Você tem que ter a autonomia de chegar lá para o chefe da Casa Civil e falar assim, olha, vamos montar uma estrutura aí melhor. Negocia, puxa, faz um esticadinho ali e tenta compor. Agora, o que acontece? Os parlamentares convidados não estão dispostos a fazer isso e os nomes apresentados para o governador que não são de parlamentares ou nomes um pouco menos, né, vamos dizer assim, um segundo escalão que estaria disposto a assumir, já que estaria sem cargo, daí também não é interesse do governo do estado, porque muitas vezes eles querem ali pensar ou subir os suplentes. Ou seja, não é uma aritmética fácil, pelo contrário. Poderia parecer, né? Olha, aumentar os números dos cargos vai ser uma composição tranquila. Não é o que a gente está acompanhando nesse momento.